Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então agora é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a gente vai falar sobre esse medo da mudança. E lembrando, sempre há uma saída. Por pior que seja a sua situação nesse momento, sempre há uma saída. E aí eu vou começar te fazendo uma pergunta. Quem aqui tem medo da mudança? Seja sincero e sincera, sim ou não? Escreva eu. Quem aqui tem medo da mudança? Escreva eu, se você tem esse medo da mudança. Se você não tem, escreva também não. Escreva sim ou não. Você tem medo da mudança? Você tem medo de fazer uma mudança importante na sua vida? E o medo da mudança, o que eu quero começar dizendo para você, é que é um medo que talvez seja mais comum na vida das pessoas. Ou seja, você não é a única pessoa que tem esse medo da mudança. Ó, várias pessoas aqui. Bom dia, Suzana, seja bem-vinda. Adriana, Elisângela, o Marcelo, a Lu não, a Jaque tem. Bom dia, Beth, seja bem-vinda. Esse medo da mudança ele é mais comum do que a gente pode imaginar. Ele é mais comum. E aqui eu vou dar um alerta para quem diz que não tem. A Leninha, eu não tenho medo da mudança. Ok, quero acreditar em você, Leninha. Porém, todavia, entretanto, muitas pessoas que dizem não ter medo da mudança, na verdade, isso muitas vezes não passa de uma máscara. Faz sentido? Porque a primeira coisa que a gente precisa desmistificar do medo da mudança é, primeiro, que o medo, ele sempre estará conosco. Porque o medo é uma emoção. Escreva aqui, o medo é uma emoção. Então a emoção serve para nos proteger. E para nossa mente, tudo se trata de sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência. Então ter medos é normal. O problema é quando você tem um medo imaginário. Escreva aqui, medo imaginário. O medo da mudança é um medo imaginário. É um medo que você constrói, que você cultiva por conta de pensamentos, por conta de crenças, por conta de aprendizados que você teve ao longo da vida. Por conta do ambiente que muitas vezes te contamina e faz com que você realmente tenha medo dessa mudança. Tudo bem, faz sentido, é um medo totalmente imaginário. Existe o medo real, que é aquele que vem, te alerta de um perigo e ele vai embora. É como se você, por exemplo, você está andando no meio da rua e aí você vê lá um... Não é muito comum isso, né? Pelo menos aqui no Brasil. Mas você vê um leão vindo na sua direção. Vai te dar medo. E aí, claro que você vai reagir a esse medo. Só que depois que, digamos, o leão vai embora ou você consegue fugir, esse medo não vai ficar te atormentando. O problema são os medos imaginários, que eles ficam ali te atormentando. Então o medo da mudança é um medo que ele precisa ser dominado. Você precisa dominar esse medo da mudança para sair do sofrimento que hoje existe na sua vida. Porque a segunda coisa que eu quero que você entenda aqui. A vida que você está levando hoje é uma vida que ela não está boa para você. Faz sentido? Existe alguma coisa, bom dia Cris, bom dia Sueli, sejam bem-vindas. Existe algo que você não está conseguindo fazer. Faz sentido? Isso pode ser, eu gostaria de fazer uma transição de carreira e não consigo. Isso pode ser, eu queria me separar e não consigo. Eu queria ter hábitos saudáveis, mas não consigo. Ou seja, tem algo que está te prendendo. É como se você estivesse numa bolha. E você não consegue romper essa bolha. Eu chamo essa bolha de ciclo do sofrimento. Escreva aqui, ciclo do sofrimento. Você não consegue sair desse ciclo do sofrimento. Esse ciclo do sofrimento, ele vai te adoecendo, ele vai tirando suas forças. Por quê? Porque você até tenta em alguns momentos sair, só que você não consegue romper com esse ciclo do sofrimento. E um dos motivos para você não romper é exatamente o medo da mudança. Porque por pior que esteja a sua situação hoje dentro do ciclo do sofrimento, infelizmente você está adaptada. Infelizmente você se adaptou. E como eu já falei aqui algumas vezes, a adaptação é um recurso da natureza que a gente tem que é muito positivo. Porque se você, por exemplo,
ficar perdida no meio de uma floresta por alguns dias, você vai se adaptar àquela situação. Por pior que seja, por mais medo que seja, você vai se adaptar. A gente tem vários exemplos, né, que são trágicos, alguns deles, que acontecem isso. Tem uma história, você já deve talvez ter visto esse filme, eu confesso que eu não lembro o nome desse filme, ok? Mas é um filme que conta, é uma história verídica de um time de rugby que viajava, se não me engano, do Uruguai para o Chile ou do Chile para o Uruguai, e esse avião ele cai nos Andes, ali no Chile, que é uma área de neve, montanhas. Só que esse avião cai e muitas pessoas sobrevivem. A maioria acho que sobrevive. E aí, claro, algumas pessoas se adaptam mais rápido e outras, infelizmente, não conseguem se adaptar e não conseguem sobreviver. Mas as pessoas foram se adaptando àquela situação extrema, né, de muito frio, sem comida, para chegar ao ponto, presta atenção, dessa adaptação ela ser tão real que eles passam em um determinado momento a comer carne humana daqueles que morreram. Olha só, isso é uma adaptação. Você conscientemente, quando eu falo isso, com certeza você deve ter sentido um embrulho no estômago. Mas, por sobrevivência, você se adapta na pior das condições. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Deixa eu dar um bom dia para a Fabiane, direto do Rio de Janeiro, a Maria Augusta, a Regina, bom dia, sejam bem-vindas. A gente está falando do medo da mudança. A Lu aqui. Não tenho agora, pois estou começando essas mudanças, legal. E consegui ultrapassar esses medos. Passei há pouco pela fase do medo, agora estou encarando e passando por essa fase, legal. A única coisa que eu sempre digo, Lu, é que... E aí, na verdade eu vou até adiantar o que eu ia falar lá na frente, mas eu vou adiantar para te responder. Romper com esse ciclo do sofrimento exige ação. Ação. Coragem, inclusive, é ação. Então, quando você fala aqui, ó, eu tô vendo aqui, ó, consegui me separar, era um relacionamento abusivo, tive que ter cura e fortalecimento para conseguir isso. Estou em um novo empreendimento, consegui romper o medo. Excelente. Você teve coragem, ou seja, você teve ação. Porém, a melhor coragem que existe é a coragem com a preparação, a ação com preparação. E pelo que eu estou entendendo aqui, você deve ter vivido isso, né? Você deve ter se preparado para isso. Ou seja, a coragem, ela precisa de preparação. Porque assim, se você simplesmente age na impulsividade, você pode, infelizmente, se frustrar, pode ser pior para você. Tudo bem? E isso, Jaque, coragem e ação com preparação. A Camila, filme A Sociedade da Neve, confesso que eu não me lembro. A Suzana, acredito que o nome do filme seja A Sociedade da Neve. Confesso que eu não me lembro. Mas é essa história de um time de rugby que viajava ou do Uruguai para o Chile ou do Chile para o Uruguai e ele cai nos Andes. E aí conta a história desses sobreviventes. Mas eu trouxe esse exemplo para você entender que a gente se adapta à pior das situações. Por pior que seja a sua situação, você se adapta. E isso faz com que você perca, muitas vezes, o ímpeto de romper com esse ciclo do sofrimento. E aí você acaba caindo na pior armadilha que existe, que é o conformismo. Escreva aqui, conformismo. Você acaba se conformando, porque de tanto você tentar romper e voltar, de tanto você tentar romper e não conseguir, aquilo vai tirando de você essa ação, essa coragem. E aí o que acontece? Você acaba sendo também influenciada pelo ambiente onde você está. E dentro de uma mudança de vida, não há como você fazer essa mudança de vida se você não conseguir se blindar desse ambiente. E aí eu vou te fazer uma pergunta aqui. O teu ambiente hoje, ele é fortalecedor ou ele é enfraquecedor? Coloca aqui para mim. O seu ambiente, seja sincera, é muito importante, como eu sempre digo, o primeiro passo de tudo é reconhecimento. Eu preciso reconhecer a situação. O teu ambiente hoje, ele é realmente fortalecedor ou ele é enfraquecedor? O que é um ambiente enfraquecedor? São aquelas pessoas que estão ali o tempo todo tirando a sua energia.
Elas estão, muitas vezes, falando coisas ruins para você. Elas acabam te desvalorizando, te desmerecendo. Elas não te apoiam. Esse é um ambiente enfraquecedor. O ambiente fortalecedor é aquele que vai te empurrando para frente. Não que esse ambiente fortalecedor vai concordar com tudo que você faz, mas não vai jogar contra. Não vai jogar contra. Faz sentido isso para você? Um ambiente, se ele for enfraquecedor, se você for inclusive mais fraca do que esse ambiente enfraquecedor, obviamente você perde energia. Porque pensa, guarda isso que eu vou te falar. Para nossa mente tudo é sobrevivência. E para sobreviver, a minha mente ela vai controlando a minha energia. Por quê? Porque nós precisamos de energia para sobreviver. Você precisa ter muita energia agora para ouvir tudo que eu estou falando e você processar. Você, se hoje vive, por exemplo, num casamento falido, você precisa de muita energia para se manter nessa relação. Muita energia, muito gasto de energia. Você precisa ter muita energia, por exemplo, se você hoje trabalha com o que você não gosta, para você se manter nesse trabalho. Você gasta muita energia. E a partir daí, do momento que você gasta muita energia, a sua mente ela começa a ficar preocupada. Ela não quer que você morra. E é por isso que dosar a sua energia é um processo que a sua mente faz automaticamente. Então, quando você está perdendo muita energia com um ambiente enfraquecedor, sabe o que acontece muitas vezes? Você come demais, você bebe demais, você compra demais, você procrastina demais e o pior de tudo, a pior procrastinação que é procrastinar a sua felicidade. Você fica adiando a sua felicidade, você deixa para depois e aí claro que você não sai do lugar. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Então, tudo isso compõe esse medo da mudança. O seu ambiente hoje, ele contribui para fortalecer esse medo da mudança. E tem uma outra coisa também que fortalece o medo da mudança. As tuas crenças. Escreva aqui, as tuas crenças. Aquilo que você acredita. Aquilo que você acredita gera o seu comportamento. Então, se eu não acredito em mim, e por isso que foi tão legal o Marcelo trazer aqui o depoimento dele, não sei se o Marcelo ainda está aqui, mas mostrar para as pessoas, né, que ele está conseguindo se reerguer, que sempre há uma saída. Se você continua acreditando que você não tem saída, que não existe uma saída, que o teu destino é ser infeliz, se o seu destino é ser alguém que não é merecedora, se você acredita nisso, o teu comportamento vai atender exatamente aquilo que você acredita, as tuas crenças. Então você precisa, para romper com esse sofrimento, você precisa mudar essas crenças. Existem as crenças que você já conhece, crenças limitantes. Escreva aqui, limitantes. O que é uma crença limitante? Exato, é uma crença que limita você. Como essa bolha que eu falei. Você está nessa bolha do sofrimento porque, entre outras coisas que estão te impedindo de rompê-la, é o quê? Essas crenças limitantes. Por isso que um pilar importantíssimo dentro da blindagem emocional, que é o meu programa de treinamento, é fazer as pazes com a história. Porque você só modifica as tuas crenças, você troca as crenças limitantes por crenças fortalecedoras, se você mudar as interpretações que existem aqui na sua mente. É o que eu chamo de fazer as pazes com a história. Escreva aqui, fazer as pazes com a história. Você talvez hoje não consiga romper porque você não acredita na sua capacidade. E por que você não acredita na sua capacidade se você não nasceu dessa maneira? Porque nenhuma criança, teoricamente, nasce não acreditando na sua capacidade. Você quer ver o maior exemplo disso? E você viveu esse exemplo. Eu vou mostrar para você, vou provar para você agora que você é muito capaz. Alguém aqui nasceu sabendo andar? Escreve eu aqui se você nasceu sabendo andar, porque eu quero te conhecer, porque você é um fenômeno da natureza e eu estou muito ansioso para te conhecer. Alguém aqui nasceu sabendo andar?
Tipo, saiu da barriga da mamãe e já botou o tênis e saiu andando. Alguém fez isso? Por favor, se você fez isso, eu quero te conhecer, porque vai ser um prazer enorme conhecer alguém que nasceu e já saiu andando. Obviamente, não. Ninguém nasce andando. E essa é a maior prova que você é capaz. Por quê? Porque você, olha só, você não sabia andar, você era uma criança, o seu corpo não estava ainda pronto, mas sei lá, em um ano e meio, às vezes até em alguns meses, você conseguiu ficar de pé. E como é que você aprendeu a ficar de pé? Escreva aqui: tentativa e erro. Tentativa e erro. Você tentou, errou. Tentou, errou. Tentou, errou. Tentou, melhorou. Tentou e melhorou, ficou de pé. Faz sentido isso para você? Essa é a maior lição que a gente carrega para provar que nós somos sim capazes de romper com o ciclo do sofrimento e de dominar o medo da mudança. O problema é que você, presta atenção, você nesse momento carrega as tuas feridas emocionais. Você carrega muitas crenças que você aprendeu a aceitar. Você aprendeu a aceitar muitas dessas crenças. Você aprendeu a aceitar o que as pessoas disseram para você. E principalmente esse ambiente mais próximo hoje, enfraquecedor, ele todos os dias, ele fica mostrando para você, através de palavras, através de sentimentos, através de ações, querendo mostrar para você que você não é capaz. Mas eu quero que você acredite, saia daqui hoje acreditando que sim, você é capaz, porque você fez talvez a coisa mais difícil, que é aprender a andar. Você aprendeu a andar sozinha. Caindo, levantando, caindo, levantando. E por mais que você caia várias vezes, tudo que você não pode é desistir. Você não pode desistir de levantar. Por isso que eu estou muito feliz, muito mesmo, viu, Marcelo, de você estar aqui e você ter dado esse depoimento. Por quê? Porque você não desistiu. E aqui agora eu vou falar uma verdade, talvez que vai te doer. Você, infelizmente, se acostumou a desistir. Você, infelizmente, tem desistido de muitas coisas, especialmente de si, especialmente da sua felicidade. Você se acostumou a começar e parar. Você se acostumou a parar no meio do caminho. E isso não vai te levar a lugar nenhum, literalmente. Você não vai mudar a sua vida desse jeito. Você só muda a sua vida se você parar de desistir. Se você ser persistente, ser consistente. E eu sei que isso não é fácil, porque nesse momento você está enfraquecida, você está enfraquecido, você está machucada. Mas você não pode desistir. Porque quando você desiste, nada acontece. E eu sei que às vezes você está insistindo e não está vindo o resultado. E por que não está vindo o resultado que você gostaria? Porque você ainda não tem o conhecimento necessário para atingir aquele resultado. Por exemplo, vamos imaginar que você hoje ganhe, vamos colocar aqui, R$2.000. Hoje é o que você ganha, R$2.000. Só que você quer ganhar R$20.000. Por que você não ganha R$20.000 hoje? Porque você ainda não tem o conhecimento para você ganhar R$20.000. E antes que a sua mente comece a falar e se vitimizar, antes que o seu ego, que é o guardião da mente de sobrevivência, comece a te colocar no plano do vitimismo, ai, porque eu não tenho oportunidade, ai, porque há isso, porque aquilo, não.
Não é culpa dos outros se você não ganha os 20 mil reais. Essa responsabilidade é sua. Ela é sua. Você ainda não tem o conhecimento necessário para estar ganhando 20 mil reais. Quando você, que ganha 2, tiver o conhecimento que te leva aos 20, esses 20 mil vão chegar. A diferença hoje, talvez, o que te separa dos 2 mil e dos 20 mil, é um conhecimento que vale, por exemplo, dos 8 mil reais, que é essa diferença. Faz sentido isso para você? Então entenda que essa responsabilidade é sua. Ela é sua. A responsabilidade de mudar a sua vida, de mudar a vida dos seus filhos, das suas filhas, ela é sua e de mais ninguém. Para de jogar isso para as outras pessoas. Para de fugir dessa responsabilidade. Essa responsabilidade é só sua e de mais ninguém. Esse medo da mudança, ele pode ser dominado, desde que você tenha o quê? O conhecimento que hoje você não tem. Porque se você já tivesse o conhecimento, você dominaria esse medo da mudança. Por quê? Porque ele é um medo imaginário. Ele não é um medo real. Você não está rompendo com o sofrimento porque você está acreditando que você não é capaz de lidar com a consequência da sua decisão. Quantas pessoas que eu não atendo através da hipnoterapia, das mentorias, do programa Blindagem Emocional, elas paralisaram a vida delas por quê? Elas estão com suas vidas travadas por quê? Porque elas têm medo da consequência da decisão. Mesmo diante de tantas evidências, elas, por exemplo, estão vivendo num relacionamento falido, num relacionamento tóxico, num relacionamento abusivo, ou essas pessoas estão infelizes nos seus trabalhos há muito tempo, elas estão adoecendo por conta desse trabalho que não traz mais prazer, que era o que acontecia comigo, inclusive. Elas estão ali infelizes diante de tantas evidências, mas elas não rompem com esse sofrimento. Por quê? Porque elas têm medo do quê? Da consequência. Mas o medo dessa consequência é um medo imaginário. Quando você se prepara, você diminui. Não apenas esse medo, mas você diminui a chance, digamos, de errar. Você diminui a chance de errar. Ô gata, mas eu quero mudar a minha vida na certeza. Quando eu tiver toda a certeza do mundo que vai dar tudo certo. Eu conto ou vocês contam para essa pessoa fictícia que eu criei aqui? Não vai acontecer desse jeito. Na vida, a única certeza é que uma hora iremos desta para melhor. Ou algumas pessoas para pior. Depende da sua crença. Mas é impossível. É impossível você ter a certeza que tudo vai dar certo. Só que tem uma certeza no meio desse processo. E essa certeza eu tenho e você provavelmente tem também. Ficar do jeito que está no sofrimento vai abreviar a sua vida. Ficar no sofrimento do jeito que você está vai abreviar a sua vida. Por isso que você precisa parar de procrastinar a sua felicidade. Você precisa parar de procrastinar essa saída do sofrimento. E esse medo da mudança, ele não pode ser maior do que o medo de permanecer no sofrimento. Não pode. A dor do sofrimento, ela tem que ser maior do que a dor da mudança. Porque mudar dói, crescer dói. Escolha a sua dor. Escolha a sua dor. Vai doer do mesmo jeito. Nenhuma mudança de vida é fofinha. Seria ótimo se fosse assim. Tem gente que vende isso aí pra você, né? Que vai ser fofinho, que vai ser gostosinho, que vai ser bacana. Não vai. Nenhuma mudança de vida acontece assim. Toda mudança de vida tem uma palavrinha que eu quero que você escreva aqui. Desconforto. Desconforto. E você precisa se acostumar com desconforto para isso. E como é que você se acostuma com desconforto? Na preparação.
quando você se prepara. Eu, por exemplo, nesse momento eu estou me preparando para correr uma maratona. E tem coisas bem desconfortáveis para mim. Algumas coisas que eu estou fazendo treinos específicos, desconfortáveis. Mas, aí aquela bênção, que é adaptação. Uma hora eu vou me adaptar. Porque isso tem a ver com a nossa sobrevivência. Só que eu não posso me adaptar demais, entendeu? Porque se eu me adapto demais, eu fico na zona de conforto. E na zona de conforto nada acontece. Hoje eu tenho um parâmetro muito simples na minha vida, que é toda vez que eu me vejo extremamente confortável em qualquer situação, eu dou um jeito de sair e criar desconforto. O desconforto, ele me aprimora. O desconforto, ele aumenta a minha, escreva aqui, blindagem emocional. E a blindagem emocional é essa preparação que você precisa para romper com esse ciclo do sofrimento e para você parar de procrastinar a sua felicidade. É a blindagem emocional. É dominar os medos, especialmente o medo da mudança, esse medo imaginário. Quando eu tenho blindagem emocional, eu domino esse medo. Eu tenho uma proteção. Eu consigo me blindar do ambiente que está falando que eu não vou conseguir, que eu não vou ser capaz, que eu sou um fracasso, que eu sempre faço errado. Eu me blindo disso. Quando eu tenho blindagem emocional, eu domino os meus pensamentos, aqueles pensamentos enfraquecedores, que duvidam de você, que não confiam em você. E eu domino também, através da blindagem emocional, as emoções. Aquelas emoções instintivas, impulsivas. Isso é preparação. Ter blindagem emocional é se preparar. E a preparação não é confortável. Quando eu digo para você que hoje eu me coloco no desconforto, eu busco me colocar no desconforto o tempo todo, é por quê? Porque quando lá atrás eu estava na segurança, há 10 anos eu tinha uma segurança profissional, eu tinha uma agência que ia muito bem, eu tinha segurança financeira, família, tinha uma vida que muita gente invejava, perfeita para muita gente. Só que ali eu tinha o tédio, escreva aqui, o tédio adoece, o tédio adoece. E eu estava entediado. Eu estava sofrendo. Só que eu não tinha coragem de romper com aquele sofrimento. Por quê? Como que eu vou romper com uma zona de conforto tão fofinha e gostosinha? Não tinha sofrimento. Só que aquela dor, ela custou muita coisa para mim. Porque eu bebia todo dia, eu comia mal, dormia mal, não me cuidava. E aí eu tive um tumor no pescoço. Quando eu tenho tumor no pescoço, aí a lição foi aprendida. O tédio adoece. Por isso que hoje eu me coloco nessa zona de desconforto o tempo todo. O tempo todo. A decisão, por exemplo, de correr uma maratona foi exatamente para me colocar numa zona de desconforto. O treino é diferente do que eu fazia, tem um jogo mental muito forte. E por um lado eu estou adorando. Eu, por exemplo, para quem fez blindagem emocional, eu fiz 12 turmas da blindagem emocional num modelo de 21 dias ao vivo. Que gerou resultados incríveis para muitas pessoas. Muitas pessoas. Só que eu estava muito confortável depois de 12 turmas. Sabia fazer, estava programa redondo. E aí eu falei, não, eu preciso sair desse desconforto. Eu preciso sair desse conforto. Eu preciso criar um desconforto para mim. Tanto que a última turma que eu lancei foi em maio do ano passado. A última turma acabou em junho do ano passado. A turma 12. E eu passei esses últimos meses
pensando como que eu vou fazer um novo programa blindagem emocional. Um novo programa blindagem emocional. E ele vai sair agora no final de março, que eu vou lançar. Eu vou lançar um novo programa blindagem emocional. E de uma maneira muito diferente, muito desafiadora, para gerar ainda mais resultados para as pessoas romperem com essa procrastinação da felicidade. Para elas dominarem esses medos. Então, você precisa se acostumar com o desconforto. Para de fugir do desconforto. O medo da mudança, você vence com preparação, blindagem emocional. Você faz as pazes com a sua história para eliminar aquelas crenças que não são suas. E você precisa agir para dominar o ambiente que te enfraquece. Quando você tem isso, você rompe com o medo da mudança. Porque você sai de uma zona de insegurança para uma zona de segurança. Porque você vai criando evidências. Escreva aqui, evidências. Você vai criando essas evidências. E essas evidências, elas vão o quê? Alimentando a sua blindagem emocional. E o problema, claro, é sempre o primeiro passo. Como eu faço isso? Como que eu realmente dou esse primeiro passo? É por isso que você precisa se preparar. Ninguém corre uma maratona de 42 quilômetros sem preparação, sem treinar. Faz sentido isso para você? E para fechar aqui a minha fala, antes que você coloque... Aliás, eu quero que você coloque já aqui o seu principal aprendizado de hoje, para você compartilhar com as pessoas, para ajudar as pessoas e para você fixar melhor o seu aprendizado. Eu quero deixar só uma reflexão aqui para você. A vida é muito curta para você continuar no sofrimento. A vida, ela está passando e você talvez não esteja aproveitando o melhor dela porque você não tem a coragem de romper com esse sofrimento. E a coragem aqui, como eu sempre digo, não é a impulsividade. A coragem é a ação com preparação. Você se prepara e age. Você se prepara e age. Então você precisa investir tempo, energia, conhecimento. Para quê? Para se preparar e romper. Porque aí você diminui a chance de frustração, a chance de você talvez se sentir mal. Tudo bem? Coragem é felicidade. Escreva aqui, coragem é felicidade. Deixa eu ler os vários comentários que vocês mandaram aqui. Deixa eu dar um bom dia aqui para Vivi, a Viviana. Oi, Viviana. Espero que você esteja bem. Viviana, as meninas adoraram, viu, o seu presente, viu? Muito obrigado. Tive o prazer ontem de conhecer a Viviana. Começamos o protocolo ontem de hipnoterapia. Excelente. Deixa eu ver aqui vários comentários sobre o medo da mudança. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu trazer de lá de trás. Cadê? A Suzana, a minha família primária, pai e mãe, era enfraquecedora, mas a família que eu formei é fortalecedora. Excelente. E assim, ó, o que a Suzana trouxe aqui é muito importante de você entender. A família de origem, ela nem sempre vai te apoiar e vai te fortalecer. Por quê? Porque são as crenças dessas pessoas. Então não perde energia tentando mudar essas pessoas, convencer essas pessoas de que o que você, sei lá, está fazendo agora é o certo. Você, na verdade, se você fica fazendo isso, é uma guerra que nunca vai terminar, você só vai se machucar, você só vai perder energia e não vai resolver tracinhos nenhuma. Nada, não vai resolver. Então você precisa ter blindagem emocional para sustentar o seu posicionamento. Porque aí com a blindagem emocional, como eu digo, é uma proteção. A pessoa fala, é aquela coisa, bate e volta, você não sente aquele ataque. Tudo bem? Então não perca muita energia tentando mudar as pessoas. Você tem que se mudar. Tudo bem? Já que aquilo que eu acredito, gera o meu comportamento, exatamente. Crenças geram os comportamentos que nós temos. E se a gente quer ter resultados diferentes, já que precisamos mudar o quê? Os componentes dessa equação. Então eu preciso mudar o quê? O meu comportamento. Mas para mudar o comportamento eu preciso mudar as minhas crenças.
Deixa eu ver aqui a Camila. Oi Camila, seja muito bem-vinda. Após todo o meu processo de cura através da blindagem emocional. A Camila fez algumas turmas da blindagem emocional e hoje fez uma transição de carreira, está fazendo aí, finalizando uma transição de carreira linda, juntou aí a meta encarnatória dela, a essência dela num trabalho lindo lá no Relive. Deixa eu ver aqui, tentativa e erro, isso. Vamos ver aqui. A Lu, eu também tinha me acostumado a desistir, mas devido à ajuda tipo a sua, gata, eu consegui. Excelente. Fico feliz também com isso. Obrigado, viu, Lu? Não se acostume mais a desistir. A gente precisa, às vezes, entender que, por mais difícil que seja, a gente precisa insistir um pouco mais. Isso é disciplina. É disciplina. Se você não está alcançando aquilo que você deseja, é porque você está fazendo algo que ainda não é o suficiente. Então você precisa ou botar intensidade, ou você precisa botar novos conhecimentos. O conhecimento que você não tem é o que te separa dessa felicidade, principalmente dessa saída do sofrimento. Tudo bem? Deixa eu ver aqui mais. Vivi Machado, minha amiga, seja muito bem-vinda. Hoje temos um encontro, hein? Hoje temos um encontro. Leninha, sabe qual é o meu maior sonho? A mudança. É deixar meu cabelo branco. Isso é um sofrimento para mim. Olha só, eu vi esse... Ontem eu respondi, inclusive, a sua caixinha. Olha só, por que você tem medo dessa mudança de deixar o cabelo branco? Provavelmente porque você tem medo do julgamento das pessoas. Então você vai falar para mim, não tenho. Tem sim. Tem sim. Então você tem medo do que as pessoas, como que as pessoas vão reagir a essa sua decisão. Porque você provavelmente já viveu a rejeição ou o abandono. São feridas emocionais, Lena, que você provavelmente carrega. E aí o que acontece? A sua mente de sobrevivência, ela não quer que você morra. Então ela fala o seguinte para você: puxa, se você pintar o cabelo de branco, mesmo que você queira, que você se sinta bem, as pessoas talvez vão te julgar e não vão olhar para você mais. E aí você morre. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Então, para você ter a segurança, para você talvez pintar esse cabelo do jeito que você quer, você precisa curar essas feridas emocionais. Quer ver, ó, falando de cabelo, vou dar um exemplo, o meu exemplo. Muita gente não sabe, mas eu uso cabelo raspado por opção. Não porque eu sou careca, ok? Não tenho problemas de calvície. O ano passado eu até deixei o cabelo crescer por alguns meses para mostrar para as pessoas que eu não era calvo. Porque eu estava numa live aqui, alguém falou assim: nossa, você sabia, gata? Porque eu estava reclamando do frio, né? Para quem tem o cabelo raspado, o frio, né, dá mais frio ainda. Eu estava falando do frio, aí a pessoa falou: você já sabia que tem aqueles implantes que, sei lá, tira de não sei aonde e põe aqui? Aí eu falei: não. Eu não tenho problemas com calvície, eu raspo intencionalmente. Mas olha só, eu sempre tive um cabelo muito bonito mesmo, assim, sabe? Eu sempre investi no meu cabelo. Topete, né? Eu sou daquela época, Barrados no Baile, não sei se você é dessa época, Brandon Walsh, topetes incríveis, tal, fazia igualzinho. E por que eu tinha esse cabelo, digamos, tão pavão assim, tão reluzente? Porque era uma maneira de eu amenizar minhas feridas emocionais, principalmente ligadas ao abandono e à minha baixa autoestima. Então era uma maneira de, digamos, de desviar a atenção. Aí eu lembro quando eu entrei na faculdade, rasparam o meu cabelo. Na verdade eu raspei antes para não rasparem o meu cabelo. E eu lembro de me sentir muito mal. Muito mal. Assim, realmente foi um período até, acho que, talvez um pouquinho de depressão ali, muito mal. Porque eu tinha um topetão e do nada, né, fiquei com o cabelo raspado. Me senti muito mal. E aí nunca mais, depois deixei o cabelo crescer e nunca mais raspei. Aí em 2018, eu já estava nesse processo, no meu processo de mudança. A minha irmã, ela teve um câncer, né, um câncer de mama. E aí ela raspou o cabelo, precisou raspar o cabelo por conta da quimioterapia. E aí eu decidi, em solidariedade a ela, raspar o cabelo. E ali, Lena, só para você entender, quando eu raspo o cabelo, como eu já tinha curado as minhas feridas emocionais, eu adorei.
Eu adorei. Por quê? Hoje, quando alguém olha para o meu cabelo raspado, ou com o cabelo como eu deixei o ano passado crescer um pouquinho, eu não me importo com o julgamento dos outros. Eu não estou falando isso, né, da boca para fora. Realmente não me importo. Não me importo. O que me importa é eu realmente me sentir bem. Mas porque agora eu estava preparado. Agora eu estava preparado. Tanto que eu não deixei mais, só nesse período aí que eu queria provar para as pessoas que eu não sou calvo, que eu deixei o cabelo crescer. Porque hoje para mim é a minha identidade. Hoje eu me vejo assim, essa é a minha identidade. Tudo bem? Vamos ver aqui mais alguns comentários, ensinamentos. A Jaque, mudar dói, crescer dói, escolha sua dor, isso. A Leninha, essa preparação que a sociedade não deixa, trabalho não deixa, a mulher de cabelo branco. Sim, mas aí é que tá. A sociedade não vai mudar, os homens não vão mudar, alguns homens não vão mudar, mas você pode mudar como você reage ao que o externo vai falar de você. É o que eu disse. Hoje, se alguém... Por exemplo, eu tinha... Dentro da minha história, eu conto isso, né? A minha autoestima baixa, ela era alimentada também porque meus dentes eram tortos. Mais tortos do que eles são hoje. E eu, assim, a maior parte da minha vida, se eu pegar todas as minhas fotos de infância, eu tô sempre com... Não sorrio nas fotos. Os meus dentes são os mais lindos? Não, não são. Mas hoje, eu não me importo se alguém... É difícil alguém chegar e falar isso, mas se alguém criticar os meus dentes, aquilo não me machuca mais. Por quê? Porque com a blindagem emocional, eu curei essas feridas e principalmente, eu sei que aquilo se trata do outro e não de mim. Tudo bem? Já que na zona de conforto nada acontece, exatamente nada acontece, o tédio adoece. Deixa eu ver aqui. A Ana Diniz, devemos nos acostumar com desconforto. Exatamente, Ana. Sempre se acostume com desconforto. A Beth, eu era assim também. Compra tinta, mas eu tive um problema capilar. Aí parei com a tinta. Beleza. Conversem sobre tintas aí no privado. Eu não entendo nada de tinta. Nunca pintei o cabelo. O Edenilson, apesar de ter chegado tarde na live, mas ouvi o que precisava. Tenho projetos para grandes mudanças na minha vida. Obrigado. Que legal. Boa, Edenilson. Legal. Você precisa ter blindagem emocional para sustentar essas mudanças. Tudo bem? Eu só consegui romper também, fazer mudanças. Por exemplo, eu tinha uma carreira no jornalismo, na comunicação, e hoje eu estou aqui falando de autoconhecimento para você. E essa mudança não foi fácil. Não foi fácil, mas a blindagem, ela me ajudou. Infelizmente não tem essa blindagem emocional. Isso é preparação. Eu não sei se você pegou essa parte que eu digo, mas é preparação. Você pode se preparar, tudo bem? E coloca aí na tua agenda, em março eu vou lançar a próxima turma da blindagem emocional. A Luciene, eu não quero me ver velha. Por quê? Por quê, Luciene? A gente precisa entender, porque assim, provavelmente eu não quero me ver velha, essa fala vem do quê? De muitas aprendizados e crenças, e aí principalmente com vocês mulheres, de que vocês precisam ser jovens o tempo todo, bonitas o tempo todo, que é uma cultura patriarcal e machista. É uma cultura patriarcal e machista. Eu não sou mulher, mas eu tenho 2 filhas, eu tenho esposa, tenho mãe, tenho irmã, e lido com muitas mulheres no meu trabalho, e sei o quanto vocês são cobradas esteticamente pela sociedade machista e patriarcal. Porque assim, se você hoje, vamos imaginar que você está um pouquinho fora de forma, e digamos a sua barriga ela está um pouco maior do que o normal, vamos falar que você está o quê? Gorda. Se eu, por exemplo, quando eu pesava 26 quilos a mais, quase 27 agora, mas 26 quilos a mais e eu tinha uma barriga grande, ninguém falava que eu estava gordo no sentido de feio, mas falava o quê? Nossa, ó, dá para parar um copo aqui, era até motivo de risada, era até motivo de orgulho. Então isso são crenças que você tem. Eu acredito, tá? Que a gente precisa aceitar o ciclo da vida.
E o ciclo da vida tem um começo, meio e fim. Essa velhice, digamos assim, né, que muitos de nós vamos entrar em algum momento, ela precisa ser vivida também. Nada contra quem hoje usa procedimentos estéticos, né, para manter, digamos, essa juventude. Nenhum problema. Cada um faz o que quer. Mas eu não entro nesse jogo. Porque eu quero viver cada fase da minha vida. As belezas dessa fase, as angústias dessa fase, assim como agora, nessa fase, digamos, adulta, eu tenho 47 anos. Tem as suas benesses e tem também os seus problemas. E assim é a vida. A gente precisa entender que esse é o ciclo da vida. Tudo bem? Deixa eu ver mais alguns comentários aqui. Legal, Ednilson. Obrigado, estou dentro em março. Legal, excelente. Bom dia, Silvinha. Adriana Luiz, tenho que ter a consciência de que nunca é tarde para superar uma situação. Marcelo nos trouxe isso aqui. Temos que ter a consciência que ninguém vive para sempre num deserto. Exatamente, excelente. A Suzana, gata, sua escuta é incrível. Obrigado. A Cris, eu aceito minha idade muito bem. É isso, a gente precisa, na minha visão, entender que a vida, a gente viveu coisas incríveis lá atrás. A gente está vivendo, deveria pelo menos estar vivendo coisas incríveis agora e lá na frente também, né? Então, são coisas... O que eu prego é... o que eu quero, né? Desejo para mim e desejo para você. Que a gente chegue saudável lá, né? Porque já vai ser uma fase onde o nosso corpo não vai responder da mesma maneira. Então, por que é tão importante você olhar para as suas decisões e escolhas hoje? Para que você tenha lá um corpo físico e também mental, a sua mente esteja funcionando bem, para você viver bem aquela fase. Então isso tem a ver com as suas escolhas hoje, os seus hábitos. É romper com a mudança. Então quando eu olho para mim, hoje 26 quilos a menos do que eu pesava há 10 anos, eu sei que teoricamente, e eu digo teoricamente porque eu não sei o que pode acontecer hoje, mas teoricamente eu vou viver mais do que eu viveria se eu me mantivesse com aquela vida que eu tinha lá atrás. Então eu aumento a probabilidade. É uma certeza? Não. Que eu posso, sei lá, sair na rua e ser atropelado. E acabou. Entendeu? Então entenda, compreenda que a gente precisa realmente aproveitar cada momento. A vida, escreva aqui, a vida acontece no presente. A vida acontece no presente. E a gente precisa viver esse presente da melhor maneira possível. Por isso que você tem que parar de procrastinar a sua felicidade. Supera os medos e para de procrastinar a sua felicidade. Alena, tenho 2 filhos, uma menina de 28 anos e um menino de 12. Sou muito feliz com 51 anos. Que legal. E agora talvez, olha só, sabe o que está faltando para você? É você colocar essa essência para fora. E talvez a questão do cabelo seja essa essência que você está querendo colocar no mundo. E talvez, quando isso acontecer, Helena, muitas coisas vão mudar na sua vida para melhor. Tudo bem? Eu te vejo amanhã às 8h15 da manhã em mais um Mentalidade Ogata, pegando a minha cola aqui, como dominar o excesso de irritação. Como dominar o excesso de irritação, é sobre isso que a gente vai falar amanhã às 8h15 da manhã. Tá bom? Um lindo dia para você e para de procrastinar sua felicidade, porque coragem é felicidade. Grande abraço, tchau!